bem, gente? Chegando para mais uma live, mais esquentadinha na noite. Hoje vai ser top, a gente vai sair daqui rico. Rico. Vamos esperar a galera chegar. Vai ter música hoje. Ó, o Rogério já chegou. Aí, muito bem. Vamos chamar. Aí, bora. Hoje nosso convidado vai entrar rapidinho, é chique. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Rogério, tudo bem? Tudo bem, Celso? Bem? Muito frio aí, não? Dani? Aqui tá frio. Vamos. Eu moro num bairro aqui de Santo André que é bem gelado. Um bairro bem gelado. Mas, bom, boa noite novamente. É um prazer conhecê-la, Daniela. Né? A gente só... Prazer é meu, só, Rogério. eu só acompanhava pelo Instagram, Facebook. Nós não tivemos ainda uma oportunidade de conversar, né? Verdade. Mas não vai faltar. Passar a pandemia, marcar um chá, uma coisa assim. Com certeza, aceito. Eu vou chamar o pessoal. Enquanto o Celso preparou uma trilha sonora pra gente aí, enquanto a gente manda aviãozinho. Ótimo. Tem aviãozinho do lado, você pode convidar o pessoal aí. Aperta aí, Tudo vai bem. convidando o pessoal para entrar. Vamos lá. Toca a música aí, morzão. A música é um pouco ao contrário das coisas, né? Chama não tenho dinheiro, a gente vai falar de ter dinheiro, né? Ter dinheiro. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar. Eu te amo, meu amor. Semana inteira fiquei te esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, quando a gente pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, grita ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Emoção. Dá pra viver só de dinheiro, né, Rogério? Não E dá, também não. nem só de amor também, né? Então a gente vai falar um pouquinho Verdade. sobre essas coisas hoje. Tem muito assunto hoje, né? A vida da gente é uma junção não só de emoções, né, mas de realizações também materiais, né? A gente tem que ficar muito atento, né, a tudo que acontece, né, conosco, né? E muitas vezes, uma das dificuldades que a gente enfrenta na vida, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, bater um papo, né? É essa tensão. Será que eu estou fazendo tudo o que é necessário e isso está dando um resultado positivo, né? É isso que a gente vai conversar um pouquinho. Muito bom. O povo já está comentando aí que quer dinheiro e também quer amar. Muito bem, é isso aí, galera. A gente tem que ter os dois exatamente Tem. bom. Eu costumo fazer um paralelo que é o mesmo amor que você, né, não generalizando, né, mas fazendo uma analogia melhor assim, né, o mesmo amor que você tem com a sua família, com as suas coisas, né, principalmente, você também tem que ter com o seu dinheiro, né? Se você não tiver essa atenção especial, né, o que que acontece quando a gente não dá uma atenção para uma pessoa especial? Ela vai embora, né? O dinheiro é a mesma coisa. Se você não der uma atenção especial para o dinheiro, ele vai embora e você não percebe no quê. É isso aí. Muito bem, gente. Boa noite para todos. O pessoal está chegando. A gente vai se apresentar aqui.
Hoje, nosso convidado aqui da FR Coach é o Rogério Matsumoto. Eu vou deixar até para ele se apresentar, falar um pouquinho dele, com o que ele trabalha. Sei que ele faz algumas consultorias financeiras também, algumas palestras. Sim. Então, eu vou deixar aí para o Rogério se apresentar. Fica à vontade, Rogério. Obrigado para vocês. É, Meu nome é Rogério, né? Rogério Matsumoto é meu sobrenome. Matsumoto é meu sobrenome. Eu tenho 50 anos e a minha experiência com planejamento financeiro começou aos 18 anos, né? A cultura de poupar dinheiro, eu já nasci poupando, né? Eu vim de uma família que sempre poupou dinheiro, né? Mas a experiência mesmo com planejamento familiar veio aos 18 anos, né? E depois eu posso até contar um pouquinho sobre isso. A minha primeira formação é na área de TI, né? Tecnologia de Informação. Eu tenho graduação em administração de empresas pela Fundação Santo André e sou pós-graduado em gestão de negócios pela Universidade Federal de São Paulo. Eu sou um servidor público de Santo André, tenho uma vasta experiência aí na área pública, só na área pública aí são mais de 30 anos, né? Atualmente eu sou gerente de administração de pessoal na Prefeitura de Santo André, o famoso RH ou gestão de pessoas. Paralelo a isso, eu faço também atividades relacionadas à educação financeira. Eu tive a honra aí de participar de dois grandes projetos na Prefeitura de Santo André, que é o Preparando para a Aposentadoria. Eu fui um dos palestrantes do módulo de Planejamento Financeiro. Nesse projeto nós tivemos a honra de sermos premiados, né, como o melhor projeto voltado à qualidade de vida do servidor no Brasil, né? Foi num congresso internacional, então foi muito gratificante representar a prefeitura junto com o meu colega Ivan. Também eu fui um dos idealizadores também do programa de educação financeira voltado para os servidores de Santo André. Isso foi em 2014. Também nós tivemos a chance de apresentar no Congresso Internacional de Porto Alegre. E também, paralelo ainda aí a esses eventos, eu também realizo palestras sobre educação financeira, consultorias financeiras, né? Então, temos aí um, um leque de atividades e de eventos também, não só voltados para a educação financeira pessoal, mas familiar, filhos, casal, né? Então, é, é, eu tenho aí uma experiência com educação financeira e gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Então, eu gostaria muito de agradecer ao Celso e à Daniela pelo convite. Para mim é um prazer falar sobre este assunto, educação financeira, principalmente por conta aí, nós estamos numa época de pandemia. Muito bom. Então, aqui a gente começou aqui até para escolher uma música. Essa semana aqui a gente tá. A Vai gente me fez uma. apresentar? Deixa eu O homem tem sessão se esqueci até apresentar. de apresentar. Às vezes tem gente que a gente não conhece a Ah, gente sim, ainda. é verdade. Então, eu sou o Celso, sou formado em Educação Física. E por que tem a ver, né, um professor de Educação Física falando de dinheiro, né? E, na verdade, a questão finança é importante, seja em qualquer profissão. Então, eu, de uns anos para cá, eu tive muita curiosidade em ler livros a respeito e gosto muito dessa área, né, de finanças, né? Tenho minha vivência familiar, vi muito os meus pais nessa questão, trabalhando essa questão financeira e aprendi com eles, né? Então, daí veio o meu gosto. Hoje eu adoro fazer planilha e tudo mais, né? Então, tá aí a minha experiência com finanças é isso. Hoje eu ajudo algumas pessoas, faço algumas palestras, cursos, ministro curso também de finanças pessoais e estou aí também para ajudar as pessoas nessa questão e organizar a sua vida financeira. Então tá. Eu sou a Daniela, né? Para quem não conhece. Eu e o Celso, a gente tem aí
essa página, esse IG, essa empresa que está lançando, que é a FR Coach. E apoio, né? Aprendi a apoiar, na verdade, essa questão das finanças, né, para o Celso, que sempre foi muito importante. Mas no meio da live, eu vou contar a minha transformação, né? Então, como na parte de finanças, eu sou ainda, estou engatinhando, ainda aprendendo, mas sou muito grata, né, por pessoas como você, o Rogério, meu marido, que se importam com isso, né? E a gente tem ensinado isso para os nossos filhos e visto, né, a importância disso para a família. Então, foi daí que a gente resolveu, então, fazer essa live, né? Como foi importante para a gente conseguir conquistar as coisas, essa organização, essa conscientização, né, sobre as finanças, e como foi muito bom para a gente quer levar também para os outros, né? Então, a gente está aí muito animado hoje com as coisas que a gente vai aprender. Tem muita coisa, né, para falar, como o Celso falou para você. Eu tenho muita pergunta, né? Estou aqui com o meu caderninho e o meu celular. E quando você vê olhando para baixo, é que eu estou tentando parar os comentários das pessoas para mim falar, tá bom? Então, eu vou estar sempre olhando e falando, mas é por conta Ok. disso. Muito bem. Então, no todo início de live dessa semana, a gente tem escolhido alguma música referente ao tema, né? Tô brincando aqui mesmo para iniciar, esperando o pessoal entrar. E aí, quando eu fui buscar músicas, né, referente ao dinheiro, eu tive uma surpresa, que a maioria delas fala do dinheiro de uma forma negativa. Eu pensei, caramba, né? Queria encontrar uma música positiva, alegre para falar com o pessoal, mas não consegui encontrar. Se alguém tiver uma dica de uma música positiva referente ao dinheiro, manda aí pra gente aí que a gente faz uma palhinha depois. E foi bem difícil, né, encontrar. Aí tinha uma música que eu ia tocar e achei um pouco difícil, que é um samba, né? E cara, dinheiro na mão é vendaval, né? Aí já Dinheiro na mão é começa aí. vendaval. E aí eu falei, bom, vamos lá. Daí eu peguei a do Tim Maia ali, que é um pouquinho mais animadinha, fala de amor, fala de dinheiro. E aí as pessoas, muitas vezes, eu fiquei pensando, né, como que eram as pessoas antigamente, né? Já eram alimentadas com essas informações de que o dinheiro, de repente, não tinha tanta importância assim, ou a gente ouve muito nossos pais falarem, ou de alguma pessoa que, ou familiares falando, ó, dinheiro não traz felicidade, e aquilo Uhum. tudo vai ficando guardado aqui na nossa mente, né? E em algum momento da nossa vida, de repente, a gente acaba não dando essa importância para o dinheiro. Conhece alguma música que fala positivo aí, Rogério, sobre dinheiro? Olha, eu vou falar a verdade para você, não, não, também não. Até você tem toda a razão. O dinheiro ele foi tratado de uma maneira negativa, né? E ao mesmo tempo para trazer conforto, né? As pessoas falavam que ele não trazia felicidade, né? Então, ou que ele não traz felicidade, né? Mas a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, como eu falei, eu estava conversando com vocês no início, né? É uma junção de vários fatores, né? E o dinheiro faz parte disso também. Ele é uma parte disso para que possa te proporcionar felicidade, sim, né? Mas você tem que saber administrar. Com certeza. Dentro disso, até dessa questão de felicidade, fala um pouquinho para gente, como é que o dinheiro, ao contrário de uma frase comum, né? O pessoal Uhum. falar, dinheiro não traz felicidade, como que ele pode trazer felicidade para a gente? Ah, eu poderia citar aqui várias formas, mas eu vou pedir licença e vou pegar um gancho da Isis, né, a nutricionista ontem, né? Ela foi fantástica, parabéns para ela. Ela citou, acho que logo no início, né, quando ela falou de fome, quando a pessoa sente fome por fatores emocionais, né, ou fome por questões fisiológicas, né? Então, se você for a analisar, o dinheiro também tem muito a ver, né? Fazendo uma analogia, tem muito a ver com isso também, né? Porque a gente pode estar gastando dinheiro porque emocionalmente a gente está sensível, né? Nós estamos tristes e a gente vai lá e gasta dinheiro, como ela falou também, que a gente come para festejar, né?
Então, eu quero festejar por um novo emprego, aí eu vou lá e gasto dinheiro, porque para eu festejar eu preciso gastar esse dinheiro também, né? E ela falou também de uma questão de qualidade de vida, pegando o gancho aí do Celso, né? Falou assim, o que será que tem a ver? Tem a ver com qualidade de vida totalmente, né? Então, se eu não consigo administrar os recursos que eu tenho, né? A receita, e fazer um equilíbrio com os gastos, as despesas que eu tenho, né? Como é que eu mantenho uma qualidade de vida em relação à minha alimentação? Olha, para comer, eu preciso comprar o alimento, né? Então, para viver melhor ou para ter prazer em ter aquelas conquistas materiais, eu preciso ter dinheiro, não é? Então, quer dizer, se eu não souber administrar esses meus recursos e manter um equilíbrio financeiro com as despesas, como é que eu vou realizar os sonhos? Quem já tem essa consciência de ter esse equilíbrio financeiro, administrar suas contas, né? Gastar, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem gente que fala assim, eu sou super controlador, eu só gasto o que eu recebo. Sendo que, na verdade, você tem que gastar menos do que você tem, que você recebe para poder poupar. E essa poupança fazer você conquistar vamos dizer assim, bens materiais, ou uma viagem, né? Ou fazer passar aquela temporada no spa, não é? E isso não vai te trazer nenhuma satisfação, nenhuma felicidade, ou um resultado que você está buscando, ou pegando o gancho da Isis lá, né? Você está fazendo uma dieta alimentar e isso exige você consumir mais alimentos in natura, e aí, ontem ela falava muito, alguém perguntou por que esses alimentos são tão mais caros, não é? Então, são mais caros realmente por várias questões. E para que eu consiga chegar num objetivo, por exemplo, de emagrecimento ou viver melhor, né, comigo mesmo, eu preciso ter recursos para fazer isso, né? E para fazer isso, eu preciso me planejar. E quando eu conquisto isso, quando eu consigo me planejar para que eu realize todos esses meus desejos, eu não vou ficar feliz, mas para eu chegar nessa felicidade, eu preciso mudar. Então, a mudança faz parte desse processo para você atingir essa felicidade aí através do dinheiro. Então, vou eu aqui. Hoje eu tô aquela advogada, né, Ótimo. querer saber, né, mais. Então, eu tenho, assim, eu acho que o primeiro passo, então, ver se eu entendi bem. Meu primeiro passo é eu saber marcar quanto eu gasto, porque eu falo por mim, eu estava refletindo muito, né, sobre o meu processo até aqui, durante essa semana, quando a gente decidiu fazer essa live, e eu me lembro que quando eu acordei para mim, assim, para a vida adulta, eu falei, caramba, eu tenho esse dinheiro, né? Porque eu não tive educação financeira, né? Eu nunca aprendi Hum. sobre dinheiro, nunca soube quanto meus pais ganhavam, né? Aquela cultura mais antiga, né? Que é mais da minha geração em algumas famílias, né? Como o Celso teve, você também falou que teve, mas eu não tive, eu tive zero. E aí chegou a hora que eu precisei trabalhar. Então, a primeira dica que você daria assim, para as pessoas é marque quanto você ganha e marca, porque eu já cheguei no mundo adulto já com dívida, né? Eu já entrei no mundo Sim, querendo sim. fazer já faculdade, pagando, né, coisa para minha filha. Então, eu já comecei trabalhando já sabendo que eu ia ter uns gastos. Então, qual a primeira dica, assim, para você, para aquele pessoa que não tem nada de organização, não teve educação financeira Sim, hoje, se fosse começar hoje? isso. Não, ótima pergunta. É, bom, falando um pouquinho do que você disse, né? Você não teve educação financeira, né? Isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. 80% da população brasileira não teve educação financeira, né? Então, uma parte de cada 10, dois conseguem fazer um controle financeiro e saber quanto tem lá, até os centavos na conta corrente. Então, o primeiro passo, você mesma já disse, é você anotar tudo aquilo que entra como receita, seria o seu salário, né? Ou algum,
se você tiver algum outro provento, né, algum outro recurso que é uma receita, você anotar isso. E, a partir disso, você tendo essa consciência de quanto você ganha, você vai fazer um planejamento de quais são os seus gastos. Né? Tanto aqueles gastos que possam ser fixos, que a gente fala todo mês ou todo dia, né? Como aqueles que podem ser sazonais, em determinados períodos do mês ou do ano até. Né? Então, você fazer essa anotação. A maioria das pessoas com quem eu acabo conversando até fazem essa anotação, mas onde que eles acabam comprometendo? Eles falam assim, olha, mas mesmo assim anotando, eu não sei para onde está indo o dinheiro. Você tem que anotar tudo, né? Desde aqueles valores, porque é fácil lembrar quando você faz o financiamento e tem uma prestação de um valor muito alto, aí você vai lá e anota. Mas e aqueles gastos, o cafezinho que você toma na rua, né? Aquele docinho, né? Eu costumo brincar um pouquinho com algumas questões lá dos funcionários, né, da Prefeitura de Santo André, porque é comum, agora não com a pandemia, né, é bem restrito, mas está voltando isso, o horário do almoço, todo mundo sai para almoçar e vai para a famosa Oliveira Lima, né? E se você perceber, todos eles voltam com uma sacolinha, né? Então, e até eles, quando me encontram, né, às vezes eu converso com eles, né, eles falam assim, olha, Rogério, eu comprei isso aqui, é só um docinho, mas eu já vou anotar lá na minha planilha, né, para não esquecer, porque são esses pequenos gastos, né, que, que a gente não percebe no nosso dia a dia. Então, a gente só se importa com aqueles grandes gastos e esquece de anotar até esses pequenos. E aí, tem uma famosa frase que é comum você ouvir. Nossa, eu saí de casa, eu tinha R$ 10 no bolso. Eu cheguei agora, no final da tarde, eu não sei aonde foi parar, né, os R$ 10, né? Então, você mesmo falou, tem que anotar tudo, tá? A partir do momento que você recebeu lá o seu salário, começou no seu emprego, né, o primeiro emprego, anotar quanto que é o seu salário e principalmente é o salário líquido, né? Porque tem gente que vai lá, anota o salário bruto. Não, a empresa vai me registrar e eu vou ganhar R$ 2.000. Aí eu anoto, não. É o líquido, porque você tem os descontos, né? Tem vale transporte, né? Ou se a empresa fornece a possibilidade de você aderir a um plano de saúde. Então, tem todos esses descontos. Então, anotar exatamente aquilo que você recebe e, a partir daí, anotando tanto os grandes gastos como os pequenos também. Sim. A gente tinha até conversei com o Rogério essa semana e ele falou também de uma questão desses pequenos gastos, é a questão das taxas bancárias também, né? Às vezes a Sim, gente deixa passar despercebido e tem encargos, tem taxa, então temos que anotar essas. Eu mesmo coloco lá no meu orçamento lá, taxas, uhum. somo todas quais são e tá lá o valor das taxas e eu sei que vai ser descontado o meu também, né, no mês ali, né? Tem que ficar bem Isso. atento, é tudo mesmo. Aí a Grazi comentou assim: não temos essa educação financeira, né? E aí, quando a gente começa a fazer esse processo, a gente acaba ficando com a impressão ou que a gente é avarento ou que a gente é esbanjador. E isso é real, né? A gente fala, eu É. vou ter que anotar aquele chocolate que eu comi? Ai, que saco, né? Não sou eu, não, não Uhum. faço isso. Mas a gente fica com essa sensação mesmo, né? Eu acho que a É, cultura, né? isso faz parte da nossa cultura, né? A gente tem a mania de falar, eu não vou ficar me prendendo a esses pequenos detalhes, né? Mas ele se esquece que quando a gente está falando de planejamento financeiro, esses pequenos detalhes faz com que a gente fique no famoso vermelho, né? Fique lá com saldo negativo na conta do banco e a gente não percebe o que são esses, né? Por que isso ocorreu? Então, é cultural, sim, né? O brasileiro, na verdade, na sua história, ele passou por várias fases
quem é da mesma época que eu, né, é daquela época onde a inflação era muito alta, você tinha que correr na prateleira para comprar as coisas porque vinha o rapaz remarcando o preço logo atrás de você, né? Então você tinha que pegar o produto logo da prateleira antes que ele colocasse um novo preço. Nós não tínhamos acesso a várias tecnologias, vários produtos de fora, e essa mudança, conforme o mercado foi abrindo, a gente teve acesso, e isso gerou assim uma corrida, né, para as pessoas terem aquele sabor de ter alguma novidade, né? Você vê, o carro era chamado de carroça aqui no Brasil, e hoje você tem carros aí que se equiparam a países de primeiro mundo, né? Então o brasileiro ele foi pegando esse gostinho, mas se esqueceu de que para fazer isso ele teria que se planejar, né? E aí os famosos bancos, né, se aproveitaram dessa oportunidade também nessas mudanças e começaram a oferecer o famoso crédito, né? Principalmente consignado, e falando assim, olha, você não precisa se preocupar com esse detalhe, olha, eu te forneço um crédito de X mil reais para você utilizar e você não precisa se preocupar, como se fosse simples, né? E depois para pagar isso. Então é cultural isso, essa sensação, não vou me prender a detalhes, não. Nossa, nossa, você como você mesmo falou, né? Parece mesquinharia, né? Você pensa, não se atenta mais, não. Isso faz parte da nossa cultura, mas a gente, como eu falei antes, a gente tem que mudar, e mudar para melhor. Exato. Até você comentou, né? É uma palavra chamada mudança, né? Então, quando a gente se propõe a fazer diferente para que a gente possa ter um resultado diferente, então todo o processo de mudança gera uma adaptação. Então, nós vamos ter esse sentimento. Quem não está acostumado com anotar as coisas, ficar atento aos detalhes, às vezes vai ter essa sensação de ser mesquinho, ou será que eu estou exagerando? Não estou? Mas é normal sentir isso, né? Mas depois você vai passar esse sentimento e você vai começar a ver os resultados. Aos domingos eu ministro um curso de finanças pessoais, tem até um pessoal aqui com a gente, e como é legal ver o pessoal ter o resultado, né? Então, a Uhum. cada início de curso, de módulo, a gente comenta, e aí, como é que foi a semana? O que vocês conseguiram fazer? Está acompanhando, né? O seu orçamento, está conseguindo anotar? E a cada domingo, a cada semana, eles trazem coisas novas, novidades, né? Nossa, estou conseguindo, comecei a fazer aquilo outro. Teve uma pessoa que falou, a gente falou sobre seguro de vida, a importância do seguro de vida. E aí ele foi lá e fez o seguro de vida, viu que não é tão caro assim, mas a importância que ele tem na nossa vida, né? Ainda mais hoje, né, em meio à pandemia, a gente não sabe, né, o que vai acontecer, né? E aí a gente vê a alegria das pessoas conquistando, fazendo as coisas necessárias, né? E isso não tem preço, né? Essa mudança vai ter algum sentimento ruim, a dificuldade de fazer uma planilha, mas, meu, pega um papel, pega um caderninho, falei para eles, meu, compra um caderninho simples, só para cuidar das suas finanças, Ah. né? Eu falo que aqui eu tenho 5 cadernos aqui, um para cada coisa. Um para anotar meus cursos, um para anotar meus insights, o outro só para finanças. Então, é bom a gente ter esse cuidado, né? E aí a mudança vai ter, a adaptação vai acontecer e o resultado também vai aparecer. A É, Vânia comentou que na escola dela já tem aula de educação financeira, né? E eu também ótimo. sou educadora, eu trabalho já na escola já faz 16 anos. De uns 5 anos para cá, que engraçado, coincide com a minha mudança também, eu tento inserir isso, né, para os meus alunos. Eu faço algum projetinho, falo sobre planilha, né, de orçamento para eles. Então, assim, hoje em dia é mais forte isso, né? Então, cabe aqui, ó, a gente tem 27 pessoas aqui assistindo, né? Então, se essas 27 pessoas chegar, sair dessa live e já falar para os filhos, já falar para a família, já, né, já vai Sim. multiplicar essa cultura, né? Então, a gente está aí numa nova fase que a gente precisa falar isso, né? E, coincidentemente, hoje, Rogério, a gente tava dando uma descansada à tarde, e aí meu filho estava conversando com o Celso, eu estava lá mexendo no celular, de repente ele senta, abre o Excel, ele tem 16 anos, vai fazer agora, e começou a Uhum. fazer as contas dele, de quanto tempo ele, recebendo a mesada dele, que ele recebe por fazer alguns trabalhinhos extras para o Celso, né?
que ele precisa juntar, poupar para ter o que ele quer. E aí eu falei, eu pensei, né, mexendo no Excel, coisa chata, né? Aí eu falei, o que estão fazendo? Aí ele falou, eu tô arrumando aqui para ver quanto tempo eu vou conseguir comprar as minhas coisas. Eu falei, muito bom. Isso eu nunca imaginei antes, né, que eu iria falar disso com meus filhos. E os pequenos também a gente já ensina isso. Eu tenho o Pedro, que tem 10 anos, ele é poupador nato, empreendedor, né? E quando começou a falar disso, eu falava, assuntinho chato, né? E dava um jeito de dar uma escapada. Mas hoje, quando eu fui me reeducando, eu consegui, né? Educar os meus filhos. E hoje eu já falo, eu já sei da importância disso, né? É isso Posso mesmo. fazer? É, o, o Celso falou uma coisa, né, que é muito importante, né, que eu acompanho muitas vezes quando a pessoa não tem conhecimento nenhum de controle financeiro, né? Ele acha que é uma coisa do outro mundo, né? Tem que conhecer Excel, né? Tem que conhecer uma ferramenta, nem que seja um app lá do celular, para saber operar, tem que fazer cálculo. Não. Você simplesmente, eu posso dar exemplos da minha família, né, que eu dei aconselhamento financeiro. Então, muitos deles utilizam um caderno, né? Ele faz lá uma coluna de receita, eu falo assim, né, uma coluna de entrada, uma de saída e uma de saldo, né? Que eles falam assim, que é a receita, os gastos, né? E o saldo para fazer esse controle. Então, não precisa ser uma planilha eletrônica de Excel, né? E aí pegando aí vou aproveitar aí a fala da Daniela novamente, né? Todo mundo entende, a maioria dos pais acreditam que falar sobre educação financeira com os filhos, principalmente quando eles são pequenos, é algo impossível, não, que eles não estão preparados para isso, né? E eu posso dar um exemplo na minha família mesmo, né? A gente aprendeu a poupar dinheiro brincando. Eu sou da época do cofrinho, né? O famoso cofrinho, que a gente ia lá no banco, minha mãe, meu pai pegavam um cofrinho lá com alguma arte, trazia para casa, a gente guardava moedas lá e tinha o prazer de acompanhar a minha mãe até o banco para ir lá abrir esse cofrinho e depositar esse dinheiro numa conta poupança. E não tinha nada de ferramenta eletrônica para controlar, era uma caderneta de papel mesmo, onde você anotava as entradas lá que você estava poupando, né? Então, não é difícil. Tem um exemplo na minha família que o pai da criança, ela faz isso também brincando com a famosa moedinha de R$ 1, né? Então você pode fazer isso com seu filho. Fala assim, olha, né, chegar para ele e falar assim, eu trouxe uma moedinha de R$ 1, vamos lá, vamos pôr no cofrinho. Agora os cofrinhos são bem mais elaborados, né? Eles são mais atrativos. Você guardar aquilo lá. E aí, depois, num determinado período, esse parente, ele pega esse dinheiro e fala assim, olha, você tem um sonho, o que você queria? Né? Eu acompanhei um último, que era comprar uma bicicleta, né? Então, ela viu que precisava, ela começou a colocar na cabeça dela quanto tempo ia demorar para conseguir o dinheiro da bicicleta, e então ela acabou administrando esse desejo dela, e transformando, pedindo para que os padrinhos, os tios, transformassem o presente em dinheiro, porque ela sabia que aquele dinheiro, ela juntando, poderia se transformar na bicicleta. Então, não é impossível você estimular a criança, né, a poupar dinheiro, a conquistar, igual o seu filho, a conquistar os objetivos dele sozinho, né? Sabendo que com planejamento financeiro e lá guardando o dinheiro dele corretamente, ele vai alcançar o objetivo dele e o que a gente falou, ele vai ser feliz. Sim. Pegando esse gancho de família, daqui até a pergunta da Grazi, a gente vai falar já já. E eu aprendi isso com meu pai, essa questão, né? Tento passar para meus filhos. Teve uma época que eu queria um violão, né? E um violão elétrico não era barato, até hoje não é barato. E aí, falei, pai, que pai? Ele falou, mas você já tem violão, eu te dei um violão, né? Esse que eu toquei aqui no começo é um acústico normal. E aí eu falei, não, pai, mas eu vou começar a tocar com meus amigos, né? Preciso de um violão elétrico agora, a gente vai se apresentar, como é que eu vou fazer e tal, né? E aí ele falou, quanto que custa o violão? Aí na época custava uns R$ 700 o violão, né?
Ele falou, tá bom. Então, assim, eu vou passar a te dar uma mesada um pouquinho maior. Então, você vai juntar metade desse dinheiro. Quando você juntar metade do valor, eu inteiro e aí te compro o violão. Para mim foi o máximo, tá feito, né? E eu, né, como se foi tão duro desde pequenininho, Mentira, gente. e aí, meu, tudo que eu recebia, eu guardava. Ia na padaria comprar um pão pra minha mãe, ficava com o troco, guardava e juntei rapidinho o dinheiro. Falei, pai, tá aqui. Ele até assustou, mas já e tal. Eu falei, não, preciso do violão, né? E comprei. Mas é isso, a gente precisa estimular e ser estimulado também, Sim, né? sim. Muitas vezes. Então tá bom. Vai lá. A Grazi está perguntando aí, então, cartão de crédito, Rogério, aliado ou vilão? Isso. Que boa. Cartão de crédito, o famoso dinheiro de plástico, né? É, qualquer, se você for perguntar para qualquer consultor financeiro, qualquer educador financeiro, ele vai falar sempre que é um vilão, né? Isso por quê? Porque culturalmente o brasileiro se endivida. Não tem, é o que eu falei, 80% dos brasileiros ele não tem nenhum tipo de controle, muito menos, né, sabe quanto tem na conta corrente, né? Então ele acaba sendo um vilão para a maioria, né? Eu posso até dar uma sugestão aí de como você pode administrar que ele não seja um vilão, mas é uma outra condição, mas ele sempre será um vilão. Por quê? Porque os juros dos cartões, eles são muito altos. E se você já não tem o hábito de fazer um controle financeiro para pagar essa fatura que está por vir, né? E você também não sabe nem quanto virá nessa fatura, né? Então ele acaba sendo um vilão. Quem garante que você vai ter o valor suficiente para pagar essa fatura? A maioria acaba pagando o quê? O mínimo do cartão, né? E os juros do cartão atualmente hoje por ano é mais de 300% de juros, né? Então é um absurdo você se aceitar pagar esses juros. Então o consultor, o educador, ele sempre vai dizer para você que ele é um vilão. E quando que você pode é, se aproveitar dessa situação do cartão? Mas cuidado, primeiro você tem que aprender a se planejar para isso, você tem que ter uma reserva, tudo isso. Mas, por exemplo, as pessoas reclamam assim para mim. Não, mas Rogério, ele fala para mim que tanto faz no cartão ou à vista é o mesmo preço. Bom, você tem duas opções. Ou você, mesmo assim, não compra e vai procurar algum outro estabelecimento que te dê desconto para pagar à vista, ou a sua real é uma real necessidade e você falou, não, tudo bem, eu vou comprar esse produto, mas eu vou comprar no cartão. Para comprar no cartão, entre aspas, por favor, ele vai ser, você pode pegar vantagem nisso se for o seguinte, eu tenho dinheiro à vista, então tanto faz à vista como a prazo é o mesmo preço. Que eles têm lá uma política entre, né, entre eles lá. E aí você tem o dinheiro. Só que você fala assim, se à vista e a prazo é o mesmo valor, então eu vou optar em pagar a prazo e deixar boa parte do meu dinheiro lá rendendo juros, né? Por quê? Se Aplicado. ele não me dá desconto nenhum, assim, então que meu dinheiro fique o mais tempo possível na minha conta, na minha aplicação, né? Agora, por que eu falo entre aspas, cuidado? Porque tem gente que enxerga, já comprei mesmo, está sobrando dinheiro. Não está sobrando dinheiro. Lembra do compromisso que você fez? Estou comprando a prazo para que meu dinheiro fique rendendo juros lá. Se eu tirar esse dinheiro de lá, da minha aplicação, ele não vai render nada. E pior, pode ser que eu não tenha recursos para pagar a fatura do cartão, né? Eu tomo muito cuidado, né, de falar isso, frisar esse assunto do cartão de crédito, porque o pessoal fala assim, então eu vou me aproveitar. E aí ele esquece que ele tem outros compromissos e acaba usando o dinheiro que deveria estar guardado, né? Mas cartão, cuidado, gente. Cartão é um vilão. Os juros do cartão eles são absurdos. É, o cartão não perdoa, né? Não importa a dívida que você tenha, não adianta você ir lá e falar assim, não, vamos renegociar. E mesmo assim,
quando você chega ao ponto de renegociar, ele vai cobrar juros de você, né? A provedora do cartão ela não vai querer perder, né? Então, cuidado, o cartão é vilão, sim. Muito bom. Nosso tempo voa, gente. E eu queria entrar num assunto aqui que é bem importante para tanto para quem é casado e para quem é solteiro e vai casar, né? Uhum. Porque essa questão financeira influencia demais a nossa vida, né? Então eu queria falar aqui um pouquinho dessa relação, da importância da nossa organização financeira Sim, e a da nossa vida pessoal. Interfere em nossos relacionamentos, no nosso estresse pessoal, que também vai interferir no nosso trabalho e tudo mais. Eu queria que a gente conversasse, batesse um papo dessa influência que tem, né? Quando a gente está organizado e quando a gente não está organizado financeiramente, que vai implicar na nossa vida. sim. É um assunto, até faz parte do tema agora, né? Finanças em época de pandemia, né? Eu vou aproveitar esse gancho também do tema. Se a pandemia ela já impôs aí vários obstáculos, várias dificuldades, vários desdobramentos aí para a vida da família brasileira, né? Então, se aquela família já que estava formada, né, já está enfrentando uma dificuldade que não é só financeira, como a gente está falando aqui, né, são vários outros fatores, porque todo mundo trabalhava, tinha seu trabalho, ficava 8 a 10 horas fora de casa, e aí veio a pandemia, obrigou que todo mundo ficasse em casa, né? Então teve um problema aí também de relacionamento, que eu como gente de RH também faço esses acompanhamentos. Então, e a questão financeira? Muitos perderam o emprego, né? E outros acabaram tendo que assumir, como eu tinha até conversado com o Celso antes, né? Serem arrimo de família, né? Porque, na verdade, quem sustentava a família ficou desempregado, tem lá a rescisão, aí isso acaba, né? Uma hora acaba, se você não tem de onde tirar uma nova receita, e aí as outras pessoas que tiveram que assumir como provedores aí, né? E isso não é diferente quando você vai formar uma nova família, né? Para os casais aí que estão pretendendo, né? Isso envolve, né? Não só a questão de você ter um controle financeiro, como a gente já falou, né? Anotar tudo que você recebe, né? Tomando como base o líquido que você recebe e anotar todos os seus gastos, né? Isso quando eu estou falando com uma pessoa, né? Eu tenho um casal novo lá, eles estão querendo fazer um planejamento familiar, né? Para ter um filho ou para fazer uma viagem, né? Ou para realizar qualquer outro sonho, que seja até a casa própria, né? Então, quando eu estou falando com um dos companheiros, né, é fácil, porque eu estou falando com ele, está se identificando com o assunto. E aí, quando eu pego junto os dois, né, tem uma coisa que é bem cultural do brasileiro, mas isso é do brasileiro, porque ele tem o sangue mais quente, né? Então, quando ele se sente invadido. A gente conversa, quando junta os casais, ele se sente um pouco invadido. Eu falo, não, não vou deixar ele controlar, né? Ele falou assim, não, eu quero ser dona do meu dinheiro, né? Então, mas o que o casal tem que pensar é que agora eles são uma família, né? Que o que os dois ganham, ou que um só ganha, é para o sustento e a realização dos sonhos das duas pessoas, né? Então, nas palestras eu falo muito, né, que não é porque você trabalha que você tem prioridade em realizar somente os seus sonhos, porque é você que ganha dinheiro. Não, esse dinheiro é da família, né? Você também tem que realizar os sonhos do seu parceiro, da sua parceira também, né? Só que como é que você chega nesse consenso? Quando você tem uma pessoa que controla e uma outra que não controla, né? É uma questão de aquele que não controla confiar que aquele que tem uma habilidade ou ele já tem um conhecimento melhor com a gestão dos recursos financeiros, né? Ele possa assumir. Mas para isso precisa ter
uma relação de confiança e conversar. A comunicação, ela é principal, né? A gente vê muitos casos nas consultorias de famílias que estão até se separando, né? Por quê? Porque um descobriu que o outro tinha uma dívida e deixou chegar num extremo que gerou um conflito na relação do casal. O contrário também é verdadeiro. Quando o outro descobre que o parceiro tinha um dinheiro guardado e nunca falou nada, né? E aí você quebra essa confiança, né? Então, e aí o outro se sente, quando a gente fala, traído, né? Então tem até uma pesquisa da Universidade do Kansas que fala que o número de divórcios por infidelidade financeira é maior que por conta de uma infidelidade conjugal, né? Porque não houve essa conversa. Então, quem está pretendendo agora, né, os casais novos, como o Celso falou, né, constituir uma família, eles têm que conversar muito, tem que haver essa comunicação, tem que construir, né, a gente entende que se está casando porque já houve uma construção aí de um relacionamento de confiança, né, de falar de dinheiro, porque é difícil, né? Imagina o Celso chegar para Daniela e falar assim, não, você não vai poder gastar. Difícil, né? Né? É complicado. Então, você vai se sentir invadida. A conversa é para isso, para esclarecer, olha, você não vai poder gastar agora, porque os recursos da família, elas estão comprometidas para um outro gasto, ou para um planejamento, para a realização de um sonho. Casal novo, quem casa quer casa, né? Então, como é que eles vão construir ou comprar esse imóvel, né, tão sonhado, se eles não juntarem esforços para isso? Fica difícil. Então, a comunicação é importantíssima, né? Eu acho que aí, né, entra muita clareza, né? Eu vou contar um pouco aqui do meu processo, né? Então, você falou que ninguém chega falando de gasto, de orçamento, né? Para não invadir o espaço da pessoa. Mas o Celso, ele chegou. Quando a gente namorar, ele chegou, a gente fez a mesma faculdade, ele chegou com um caderninho lá e falou assim, olha, já que a gente está pensando em casar, a gente precisa seguir alguns passos aqui. E veio, né, com o papelzinho anotado. Eu falei, gente, que menino mais sério, né? Me apaixonei. Falei, nossa, gente, ele já tem até a receita do bolo para dar certo, né? Mas assim, não dei muita atenção, porque a minha realidade era uma outra realidade muito diferente, né? E aí, quando a gente casou e ele continuou, né, com essa organização, e aí eu vim de uma época, né, de uma parte da minha vida que eu não tinha o dinheiro para mim. O dinheiro, como eu falei, era aquele dinheiro que eu tinha faculdade, aquelas coisas já direcionadas. E aí eu peguei, eu tinha. Aí eu falei, gente, eu tenho dinheiro agora eu vou gastar. Né? Minha crença de merecimento estava lá. E minha noção estava aqui. Né? Então, minha crença de merecimento lá em cima e eu sem noção, visão, né? Então, assim, eu tive todo esse processo para passar, foi uma barreira. E ele sempre conversando comigo, né, com muita clareza: Isso. olha, a gente precisa fazer tal coisa. Mas isso foi um processo para mim, porque Uhum. eu achava que eu merecia gastar, já que eu trabalhava tanto, né, e Isso. nunca tinha podido gastar, porque sempre era tão direcionado. Então, ele era claro, falava comigo, era claro, falava, era claro, e falava muito. Só que eu sempre fui muito abençoada por Deus, por conta das minhas visualizações e mentalização. Deus me deu muitas bênçãos. Então, tudo que eu queria, entre aspas, eu acabava conseguindo de algum jeito. E aí, o que eu Uhum. fazia? Eu não poupava, não. Eu ia nesse ritmo. E só que aí a vida vai ensinando a gente, né? Que a gente precisa, sim, poupar se a gente quer evoluir, que a gente não pode só Sim. gastar, né? Que a gente tem que poupar para a gente subir um degrau ali, se a gente quer subir o degrau. Isso. Mas ele sempre foi muito claro quanto a isso. Então, ele nunca passou a mão na cabeça. Ele falou, então, tudo Uhum. bem, já que você vai fazer isso, mas a gente vai deixar de fazer isso. E eu falava, o que importa é agora, que eu tô feliz, que a gente está fazendo tal coisa. E eu não tinha muito essa noção de
guardar, de poupar, de diminuir as coisas, né? Foi todo um processo, tudo para isso. Mas eu acredito, um conselho para os maridos aí, né, que estão aqui nos assistindo, não percam a fé. É isso Né? aí. Uma hora vai. Continuem falando com amor, que foi o que deu certo Isso comigo, mesmo. né? Ele não impôs. Ele falava e a gente ia lá se organizando para viver da melhor maneira ali. E aí, se eu for falar como foi o processo, eu vou ficar até, né? Mas assim, com muita clareza sempre, Uhum. muito amor. Aí eu fui mudando aos poucos, né? E tô aí nesse processo, mas totalmente diferente de como eu era. Mas por conta do amor e da clareza que foi tendo sempre, né? É um É, processo só de 3 anos, gente. 3 aninhos. é isso E mesmo. é, Ter tem paciência. toda mudança, né? Cada um tem o seu tempo, a gente tem que respeitar. E assim, se eu ficasse falando, ia dar briga. É a questão da comunicação, Isso né? mesmo. E a Grazi colocou aqui, falar sobre finanças sempre dá confusão. Dá mesmo. Então, assim, a gente tem que saber como a gente vai falar com o nosso parceiro ali, né? Então, eu conheço a Dani, sabia de uma forma que fosse falar, ela ia ficar sentida comigo, então ia comendo Uhum. pelas beiradas, e É. assim foi, né? E quando ela conseguiu, né, ter esse despertar, ótimo, né? Eu acho que foi semana retrasada, eu cheguei em casa, ela veio me dar um abraço e tal, falou de uma conquista financeira que ela teve, consegui pagar as contas, e sobrou e não sei o quê. Isso. Que legal, né? Isso é uma conquista, né? Vi aqui nos comentários, a Verena falou aqui do que já ensina o Matheus, filhinho dela de 4 aninhos já, essa questão financeira, é isso mesmo, é desde É pequeno isso. que a gente tem que ensinar, né, os nossos filhos. E eu vi a Penha colocando aqui, olha, Eric, chega lá na prefeitura e esconde a sacolinha de você lá. Vou botar a tela, vou dar risada. Porque eu brinco muito, eu brinco com eles, né? Com amor, tá bom? Tem, é com amor que eu brinco. Porque eles entram no elevador e com as famosas sacolinhas, né? Aí eu já pergunto, né? Eu chego pertinho e falo assim, você vai anotar na planilha, né? O que tem nessa sacolinha, né? Aí, não, não vou anotar. Ô, Rogério, deixa eu só falar uma coisa sobre esses gastinhos nosso, né? Eu sou amiga da Penha já, Ah, que bom. que ela falou que compra as coisas, né? E já fica escondendo né, de você, esconde às vezes do marido. Mas eu aprendi uma coisa com o tempo que foi muito importante para mim, né? Meu pessoal, eu tenho esse perfil de de querer, de gostar de comprar alguma coisinha, de gostar de comer Uhum, alguma coisa fora. E aí, quando eu consegui, né, nesse meu processo, eu falei, bom, então eu vou deixar um dinheiro já, vou colocar no meu orçamento. R$ 100 é para mim comprar essas coisas. Então, aí já entrou no meu orçamento aquele dinheiro. Então, já era uma coisa planejada. Então, eu tenho cem isso. reais. Olha só, que coisa mais, né? Tenho R$ 100. Então, eu posso gastar por dia, posso gastar por semana. E aí, né? Então hoje eu continuo podendo comprar meus docinhos, eu gosto de comprar coisa para a gente Uhum, comer numa sexta-feira, mas já Ótimo. está lá planejado, né? E essa conquista que ele falou, que foi a semana passada, né? Foi muito emocionante, porque eu tenho minha renda fixa e tenho meus outros trabalhos, né? Assim, de dou uhum, aula de pilates, dou aula pela prefeitura, e tenho a minha renda de funcionária pública. E ele sempre falava, a gente tem que deixar, você tem que deixar seu gasto na sua renda de funcionária pública. O restante, aí você guarda, aí você faz isso. E eu falava, isso é impossível, né, para mim. uhum. Então esse abraço foi de ter conseguido, né? Eu falei, nossa, eu até chorei, porque eu achava que eu nunca ia conseguir. E assim, vivendo, fazendo as coisas que eu gosto, comprando as coisas para os meus filhos, né? Então, assim, é acreditar mesmo que vai dar certo, tem que ter paciência, né? Porque a Sim. gente que. Eu tenho isso muito forte, gostar de comprar coisinhas, né? É, Então, mas se a gente persistir, a gente vai conseguir. é. Muito bem. É Nós muito tentar. bom mesmo, né? É muito Nós... bom. Como eu falo muito de conversar, de comunicação, né? Isso eu uso muito essa palavra, né? Porque quando a gente fala, vamos, vocês têm que discutir, né? Então eles acham que já é brigar, né? Não, mas não.
né? Então, tem que haver essa conversa principalmente entre o casal, né? Para não, a discussão, né? Usando aí entre aspas, a discussão sobre planejamento financeiro é tão importante e faz parte da famosa DR, discussão do relacionamento, né? Então, ela faz parte disso. E uma outra coisa que a Daniela falou é muito importante, né, gente? Porque quando a gente começa, né, ainda mais nós como os educadores, né, quando a gente começa a conversar com as pessoas, a orientar, principalmente quando a gente fala de dinheiro, eles já falam assim para mim, mas eu mereço, eu trabalho tanto, né, eu faço isso para minha esposa, faço aquilo para o meu marido, para os meus filhos, então eu mereço. Nós não estamos discutindo, né? Quando a gente fala sobre educação financeira, a gente não está discutindo a que você merece ou não merece. Pelo contrário, você merece, né? Você trabalha, você está aqui para ser feliz, né? Eu vou usar esse gancho aí da felicidade. Você está aqui para ser feliz, né? Para realizar os seus desejos, pequenos, grandes, né? Então, o que a gente fala como educador é assim: planeje. Existe um momento certo para você fazer isso, para você não ficar endividado. Mesmo para aqueles gastos diários, semanais, mensais. Se você colocar lá, perfeito, Daniel, é isso que a gente ensina, né? É se planejar. Eu posso comer o meu chocolate, eu posso comprar aquela bijuteria, né? Eu posso ter o prazer de todo final de semana ter aquela pizza para eu fazer a confraternização com a minha família e amigos. O que a gente pede, assim, então, coloque lá na planilha, deixa aquele gasto planejado que toda sexta ou sábado o Rogério vai lá na casa do Celso e da Daniela, já vai ter o dinheiro da pizza lá. Certo? Opa! Então é isso, é uma questão de planejar. A Daniela falou perfeitamente. Muito bem, gente. Nosso tempo está acabando. Temos 3 minutinhos. Só queria comentar aqui que a Isis colocou no comentário que ela guarda todas as notinhas, né, das compras que ela faz. E às vezes, o que não tem notinha, ela anota. E aí já ficava parecendo louco da notinha, né? Tinha um amigo meu da prefeitura, tudo que ele comprava e trazia notinha. Às vezes a gente se reunia na sala dos professores e tava lá com as notinhas no caderninho dele. Eu falei, meu, esse é o doido da notinha, né? Todo mundo achava que ele era doido. Mas, mas quando a gente tá nesse meio, né, de organização das finanças, a gente acaba entendendo o porquê das notinhas ali, né? E hoje, com essa questão digital, então a gente pega o nosso extrato, tudo está na palma da nossa mão, né? Uhum. Pega extrato, Sim. pega as coisas que utiliza bem sempre o cartão e tal, então a gente consegue ter ali. Mas tudo que está fora, né, dessa questão de cartão, aí a gente precisa mesmo pegar essas notinhas ou anotar num caderninho aí, tá? Então a gente vai fazer nossas considerações finais. Queria principalmente agradecer ao Rogério por ter aceitado o convite. Conheci o Rogério, prazer, que eles trabalham no mesmo prédio lá na prefeitura, Uhum. mas eu não tinha conhecido ele ainda pessoalmente. E aí a gente se encontrou online numa palestra que a gente deu para os professores, né, sobre finanças. E aí quando veio o tema de finanças, falei, quem que eu posso convidar? Daí eu falei, meu, o Rogério. Daí eu falei, fui atrás do Legal. contato, a gente bateu um papo. Eu queria agradecer ao Rogério por ter aceito esse convite, ter participado conosco, tá? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre este assunto, né? Eu adoro mesmo esse tema, educação financeira, é por isso que eu me Dois. especializei, né, nesse assunto. Então, muito obrigado aí pelo convite de vocês. Eu agradeço de coração aí a oportunidade. Muito bom. Quer falar alguma coisa? Quero sim, para fechar, então, quero dizer que a gente tem que fazer outra, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o nosso processo que a gente passa, para dar alguns direcionamentos, né? Tipo Sim, um sim. mapa, né? Para a gente seguir, né? Muito obrigada por ter aceito, a gente ficou muito feliz mesmo. E a gente vai direcionar o restante das perguntas para você e a gente vai pondo Ótimo. na nossa página, tá bom? Pessoal, Tá bom. obrigado por terem participado, obrigado pelos comentários.
E aí a gente se vê. Quem tiver mais alguma dúvida, só mandar para a gente no direct, o nosso contato, quem tiver nosso contato pessoal. Tá bom? Amanhã tem mais, amanhã é sobre inteligência emocional nos filhos, alunos aí, das nossas crianças.